Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. Há poucos dias atrás, alguns alunos me perguntaram para gravar um vídeo justamente sobre esse conceito de intersecção entre duas retas. Fica sempre essa sugestão para você que está aí assistindo esse vídeo. Se tem algum interesse em algum assunto, deixa aí nos comentários que a gente, na medida do possível, vai gravar vídeos para ajudar aí vocês a enfrentarem essas avaliações. Essas provas, elas são muito comuns sobre esse assunto no ensino fundamental, então eu vou fazer aqui um problema para mostrar para vocês como isso funciona. Então eu tenho o seguinte: qual é o ponto de encontro, ou seja, o ponto de intersecção entre duas retas concorrentes? O que significa concorrentes? Que elas têm um ponto de intersecção entre si, cujas equações são y igual a x mais 1 e y igual a 2 menos x. Então eu tenho duas retas aqui, duas funções do primeiro grau. Então aqui eu tenho algumas alternativas, letra A, 2 e 3, como ponto de intersecção, né? Depois 2 e 1 meio, 1 meio e 3 meios, como a letra C. A letra D, 1 meio e 3, e depois a última, 1 e 1. Então eu tenho duas funções do primeiro grau nesse caso. Cabe lembrar de início que toda a função do primeiro grau ela é escrita nesse formato aqui, não é, pessoal? Y igual a x mais b. Então, eu sei que essas duas são equações do primeiro grau, tanto essa aqui como essa, porque elas estão no formato de y igual a x mais b. Bom, vamos ao problema. Como é que eu consigo, então, a partir dessas informações, encontrar o ponto de intersecção? Ou o ponto aqui de encontro, como está escrito aqui no meu problema? É muito fácil, pessoal. Eu tenho as duas equações, y igual a x mais 1 e y igual a 2 menos x. Para encontrar o ponto de encontro, eu tenho que igualar essas duas funções. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou pegar o x mais 1, vou fazer igual, porque eu quero achar o ponto de intersecção, de 2 menos x. Então, olha só, eu peguei as duas equações e igualei. Agora eu tenho uma equação do primeiro grau normal. Então, o que eu vou fazer? X para um lado e números para o outro, né? Porque é uma balança. Então, fica x, que é esse que já está aqui no lado esquerdo. Esse negativo, então, ele vem para o lado esquerdo e vai ficar positivo. Então, mais x igual. Agora eu vou fazer a mesma coisa com os números. Então, esse 2 já está no lado direito, eu vou deixar aqui. E esse 1, então, vai trocar de lado e vai ficar menos 1. Então, x mais x igual a 2x. 2 menos 1 é 1. Então, agora eu tenho a multiplicação, então divide, né? X igual a 1 sobre 2. Então, eu sei que a coordenada em x do ponto de encontro entre essas duas retas é x igual a 1 meio. Só que isso ainda não resolve o nosso problema, porque a gente está diante de um par ordenado, ou seja, a gente consegue fazer isso numa lógica de plano cartesiano, então eu tenho só o valor de x. Para encontrar o valor de y, como eu estou diante de um ponto de encontro, eu posso pegar e substituir tanto nessa função como nessa. Eu posso escolher uma das duas, porque como eu estou analisando o ponto de intersecção, então tanto faz, né? Eu vou pegar a primeira aqui. Então eu sei que y é igual a x mais 1. Igual. Como x vale 1 meio, então y igual a 1 meio, só substituir, mais 1. Bom, y igual. Aqui, quando a gente não tem nada, vocês sabem que é como se tivesse 1. Então, o mínimo é soma de fração, né? Então, o mínimo de 2 e 1 é 2. Então, vou colocar aqui 2. E aí, eu faço aquele algoritmo de soma de fração. Divide pelo de baixo e multiplico pelo de cima, né? Então, 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 1, 1. Mais 2 dividido por 1 é 2. Vezes o de cima, 2 vezes 1 também é 2. Ou seja, y igual a 3 sobre 2. Então, 3 sobre 2 é a minha coordenada em y para o ponto de intersecção. Então, ó, o meu ponto de intersecção, ou ponto de encontro, é 1 meio para x, segundo o que a gente analisou, certo? 1 meio para x e 3 sobre 2, 3 meios para y. Ou seja, a alternativa correta dessa questão seria, então, aqui a minha letra C, que é essa alternativa aqui. Então, 1 meio para x e
3 meios para y. Quando fala de ponto de encontro ou ponto de intersecção, eu posso utilizar, tem outras maneiras de resolver esse problema, mas eu posso utilizar essa estratégia tranquilamente, que sempre vai dar certo. A outra maneira de olhar, pessoal, é o seguinte: eu posso pegar essas duas funções para analisar melhor o seu ponto de intersecção, eu posso pegar essa lógica e colocar no plano cartesiano, ou seja, no sistema de coordenadas ortogonais, que eu tenho um eixo x e um eixo y. Para facilitar a visualização, eu vou fazer assim, ó, pessoal, só para mostrar para vocês como funciona. Eu tenho, deixa eu só trocar de cor aqui. Eu tenho então o seguinte: y, a primeira função, é igual a x mais 1, como a gente viu. E a outra, vou colocar aqui no lado, y igual a 2 menos x. Vamos pegar essas duas informações, essas duas equações, e eu vou montar, pessoal, uma tabelinha. Aqui eu vou fazer uma tabelinha rapidamente, para a gente pensar em dois pares ordenados para representar no plano. Então eu tenho aqui os valores de x. Eu vou colocar, como o domínio é todos os números reais, eu vou colocar aqui 0 e 0 como os valores de x. E o outro eu vou colocar aquele que eu já tenho. Eu sei que nas duas funções, o ponto de intersecção para x igual a 1 meio é 3 sobre 2. Então, esse ponto, como é o ponto de intersecção, ele vai aparecer nas duas funções. Então, aqui também é 3 meios. Bom, como eu preciso de dois pontos para construir uma reta, eu coloquei aqui o 0, porque por convenção é o mais fácil, né? Então, para achar o seu correspondente em 0 das duas funções, é só colocar no lugar do x, né? O 0. Então, 0 mais 1, eu sei que é 1. Então, para essa função, quando x for 0, y vai ser 1. Nessa aqui do lado, então, vai ser y igual a 2 menos 0, que é 2. Então, quando x for 0, o y vai ser igual a 2. Bom, pegando, então, esses dois pares ordenados, a gente pode representar isso, então, no plano cartesiano. A minha primeira função, ó, quando for 0 para x, então 0 para x vai ser 1 para y. Então, esse aqui vai ser o meu primeiro ponto, ó, na lógica do par ordenado, claro, no plano cartesiano. O outro é 1 meio. 1 meio é 0,5, então está mais ou menos aqui. E 3 meios, que é o que está aqui na tabela, que é o ponto de intersecção, é 1,5. Então, o ponto de intersecção que a gente está analisando é esse ponto aqui, ó. Esse ponto. Então, ficaria 0,5 para x e 1 meio para y, porque é 3 sobre 2. A minha reta ficaria, essa primeira reta, ela ficaria, então, nesse sentido e direção. A segunda que a gente analisou aqui, ó, usando a tabelinha, é 0 e 2. Então, ó, quando x, vamos voltar aqui no plano, quando x for 0, eu vou ter, deixa eu mudar de cor, eu vou ter 2 para y. Então, ó, aqui, ó, 0 e 2, que é o primeiro ponto que a gente calculou aqui. O outro é o mesmo, é o ponto de intersecção, ó. 1 meio, quando for meio para x, vai ser 3 meios para y, que é o mesmo ponto que a gente já tinha feito aqui, ó. Então, a gente pode pegar e vir aqui, construir a nossa segunda reta, passando aqui pelo ponto de intersecção, aquele que a gente encontrou antes, aqui, ó, igualando as duas equações. Eu tinha 1 meio para x e 3 meios para y. Então, eu tenho aqui, ó, o ponto de intersecção, esse aqui é o ponto de intersecção, e na lógica do plano cartesiano, a gente consegue, então aqui é 1 sobre 2, né, como a gente tinha encontrado, e aqui é 3 sobre 2. Nesse formato de apresentação do ponto de intersecção fica mais visível a gente conseguir enxergar onde ele está no plano. Então, essa aqui, ó, é a função 2 menos x e essa aqui é a função x mais 1. Bom, assim a gente resolveu esse problema, a gente já viu que a resposta é a letra C e ao mesmo tempo vimos dois conceitos importantes, que são as duas retas, né, as duas funções do primeiro grau. Mostrei para vocês como é que se calcula o ponto de intersecção. A gente também utilizou a estratégia da tabelinha para encontrar o esboço dessas duas retas no plano cartesiano, para a gente ter uma maior visão de onde se encontra o ponto de intersecção dessa análise de equação do primeiro grau, que são duas retas, como a gente viu aqui, no plano cartesiano. Bom, pessoal, então esse é um problema clássico que envolve equação do primeiro grau. Espero aí que tenha ajudado.
Se você não é inscrito no nosso canal, fica sempre convite para se inscrever no nosso canal. Se essa questão resolvida ajudou, deixa um gostei nesse vídeo que ajuda muito na divulgação desse projeto. Um grande abraço, pessoal. Nos vemos por aí. Valeu!